Vamos falar hoje sobre o poder da oração. Gostaria de ler o texto que está em Mateus, capítulo 7, no versículo 7, que vai dizer: Pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Somente até aqui. Então, esse texto nos mostrou, está nos falando sobre a oração, o poder da oração. Jesus aqui, ele nos incentiva a orar, conforme ele disse: Pedi e dá-se-vos-á. O Senhor aqui está falando sobre oração. Quando nós pedimos algo a Deus, Ele está pronto a nos ouvir. O Senhor, Ele é o Deus que ouve e responde às nossas petições. O Senhor é um Deus fiel e bom. O título aqui está dizendo a bondade de Deus. Por que o título diz a bondade de Deus? Porque Deus, Ele é bom. Ele é o conhecedor de todas as nossas necessidades. O Senhor, Ele se agrada quando vamos até Ele para pedir. Não que Ele não saiba o que nós necessitamos, porque o Senhor, Ele é conhecedor de todas as coisas. Ele conhece o nosso deitar, conhece o nosso levantar, Ele conhece os nossos caminhos e conhece todas as nossas necessidades. Mas por que o Senhor se agrada quando pedimos algo para Ele? Porque Ele vê que nós estamos depositando nele toda a nossa fé, toda a nossa confiança. Deus, Ele vê que nós estamos colocando Ele à frente dos nossos sonhos, dos nossos projetos, daquilo que é desejo do nosso coração. E o Senhor se agrada em nos abençoar, porque quando pedimos ao Senhor algo, quando buscamos o Senhor, Ele vai se fazer presente em nossas vidas para nos abençoar. E o Senhor, Ele se sente feliz porque Ele vê que os teus filhos estão colocando Ele como um pai zeloso. Porque nós, quando precisamos de algo, nós muitas das vezes achamos que não devemos falar para Deus, nós não devemos pedir para o Senhor. Mas aqui na palavra do Senhor, Ele nos diz: Pedi e dá-se-vos-á. Porque o Senhor Jesus, Ele nos incentiva a pedir, a buscar, a bater, ou seja, colocar diante de Deus tudo aquilo que estamos precisando e pedindo ao Pai. Porque quando pedimos, nós estamos fazendo do Senhor o nosso braço forte, nós estamos fazendo do Senhor o nosso escudo, a nossa rocha. Porque sem Ele nós não podemos fazer nada, nós não podemos ser vencedores sem o Senhor. No mundo há muitos vencedores, mas vencedores, mais que vencedores, só tem aqueles que têm Jesus. Só aqueles que têm o Senhor Jesus é que conseguem ser mais que vencedores, como está na sua palavra. E o Senhor, Ele é aquele que está com seus ouvidos abertos, com os seus braços estendidos para nos abençoar. Porque o nosso Deus, Ele não é um Deus de pau, Ele não é um Deus de pedra, Ele não é um Deus de madeira. Não, Ele é um Deus vivo. Jesus é vivo, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercede por nós. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis e leva para Deus tudo aquilo que necessitamos. A palavra do Senhor vai dizer: se o seu pai e sua mãe te abandonar, eu não te abandonarei. Porque o Senhor, Ele está pronto a abençoar aquele
que está depositando a sua fé e a sua confiança nele. A oração é a única forma que nós temos de ir até o Senhor. A oração é a confiança em Deus. A oração é a comunhão. É mostrar que o Senhor Jesus é o nosso amigo, que nós estamos querendo ter uma comunhão com Ele. Isso é oração. Nós, quando temos um amigo, nós não queremos estar ali conversando com esse amigo, enviando mensagem, ligando para esse amigo. Nós queremos estar perto desse amigo. Então, com Jesus também é assim. Jesus é o nosso amigo e nós queremos estar com Ele. E a oração é a forma que nós encontramos de nos aproximar dele, para estar ali em comunhão, conversando, mostrando para ele, falando com ele aquilo que necessitamos, pedindo a ele para nos corrigir, pedindo a ele para nos redimir, pedindo a ele para nos libertar, para nos transformar. E o Senhor Jesus, ele está pronto a nos encher. O Senhor Jesus está pronto em derramar mais do Senhor sobre nós. Mas muitas das vezes nós vamos na igreja e chegamos no domingo e colocamos a Bíblia ali na mesa ou guardamos em algum lugar, na estante, e ficamos ali a semana toda sem falar com o Senhor, sem abrir a sua palavra. E isso não é a forma que Deus quer que façamos. O que Deus espera que façamos é que todos os dias falamos com Ele, lemos a sua palavra, porque assim como o nosso corpo carnal, nosso corpo físico precisa de alimento todos os dias, assim também o nosso corpo espiritual precisa ser alimentado. Não existe férias espirituais, não existe feriado espiritual, não existe. Todos os dias o que existe é guerra, todos os dias é batalha. Então nós temos que estar em constante comunhão com o Espírito Santo, em constante comunhão com a sua palavra, sempre lembrando, sempre falando com ele, seja trabalhando, esteja falando com ele, seja arrumando a sua casa, esteja falando com ele, seja dirigindo o seu carro, esteja falando com ele, porque ele sim é aquele que está pronto. A palavra do Senhor diz: clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e maravilhosas que não sabes. Por isso muitas das vezes ficamos sem direção, muitas das vezes ficamos sem saber o que fazer, se devo fazer isso ou aquilo. É porque esquecemos de clamar aquele que tem a resposta. O Senhor é que é a resposta para a nossa vida. Por isso nós temos que todos os dias estar clamando o Senhor, falando com Ele das nossas necessidades. A palavra do Senhor nos diz que bem-aventurado o homem, o varão que confia no Senhor. Todos aqueles que confiam no Senhor, eles não são decepcionados, eles não são de forma alguma mandados para trás de mão vazia, porque o Senhor sempre tem algo para oferecer para nós. Por isso a oração deve estar presente na nossa vida. Às vezes a pessoa diz assim: mas eu não sei orar, eu não sei falar com o Senhor, eu não sei falar com Deus, eu não tenho as palavras certas. Às vezes eu queria orar, mas eu não sei o que dizer. Mas não, ore, porque a oração é seu diálogo com Deus, é você falando para Deus aquilo que está no seu coração, com as suas palavras. O Senhor, Ele sonda o nosso coração. Por isso as nossas palavras chegam até o Senhor, chegam ao trono da sua graça. Todas as nossas petições chegam até o trono da graça de Deus. E às vezes a pessoa diz assim: não, eu já orei várias vezes por esse motivo ou por aquele motivo e eu não tive a resposta. Não, você teve a resposta sim. É porque talvez os seus olhos ficaram impedidos de ver a resposta do Senhor. Talvez os seus ouvidos ficaram tapados para deixar de ouvir ao Senhor.
Senhor, porque o Senhor responde. O Senhor mostra para nós qual a vontade dele, e a sua vontade para nós, ela é boa, perfeita e agradável. O Senhor responde. É você pedir ao Senhor: me mostra, Senhor, tira as escamas dos meus olhos para que eu possa ver o Senhor fazer aquilo que o Senhor quer na minha vida. É porque muitas das vezes a gente quer algo que não está na vontade do Senhor, que não é aquilo que Ele quer para nós, mas Ele está sempre com os teus braços estendidos a nos abençoar. A palavra dele diz que nunca houve um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Nunca houve um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Então o Senhor, Ele está sim fazendo nas nossas vidas, Ele está trabalhando para nos abençoar. E o Senhor, Ele é fiel, a resposta dele vem. Às vezes a pessoa diz assim: mas a resposta de Deus, ela demora. Não, ela não demora, ela vem no tempo certo. É porque você às vezes acha que você tem que receber naquele dia, mas não, o Senhor sabe a hora e o dia em que Ele deve te dar aquilo que você está pedindo. Mas não deixe de orar, não deixe de buscar, não deixe de falar para o Senhor. Às vezes a pessoa diz: eu não posso ficar pedindo a Deus. Sim, você tem que pedir para Deus. Você deve pedir a Deus, porque Ele é que vai fazer na sua vida, na minha e na sua vida. É a Deus que nós devemos pedir e agradecer, devemos buscar, devemos bater. O Senhor diz: pedi, dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á. Nós devemos sim, o Senhor diz: buscar-me-ei e me achareis quando me buscar de todo o seu coração. Então, se o Senhor diz que nós devemos buscar, que nós devemos pedir, que nós devemos bater na porta que é Cristo, então é isso que devemos fazer. Não devemos deixar o inimigo nos desanimar, o inimigo dizer que nós não somos dignos, porque nós somos dignos sim. O Senhor Jesus derramou o sangue dele naquela cruz, e a palavra do Senhor diz que quando o sangue de Jesus foi derramado na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo, para que nós pudéssemos ter acesso ao trono da graça de Deus. Então nós somos dignos pelo sangue de Jesus, em nome do Senhor Jesus, e o nome dele será glorificado. Amém.